Eu fico me perguntando aqui, porque o Congresso, os senhores mencionaram aí diversas medidas, e o Congresso tem tracionado todas essas pautas. Às vezes ele faz algum ajuste, né, de medidas que vêm do Executivo, faz algum ajuste ali, reduz algumas ambições, mas ele tem aprovado as pautas de interesse do governo, inclusive essas com impacto tributário que você menciona, Écio. Eu espero, eu estou curioso também para ver como é que isso vai se dar nessa prévia, né, eleitoral, porque a gente já está vivendo esse debate de 2026, como bem disse aqui a Paula Belmonte. Estamos vivendo agora, atualmente, já a campanha para o comando da Câmara e do Senado, e isso já também tracionado para a eleição de 2026. Estou muito curioso como que será, qual será o posicionamento a partir de agora, justamente por causa dessa situação, esse cenário grave que se desenha no horizonte. Écio, agora eu vou encaminhando aqui para o fim nossa conversa sobre economia, mas eu queria a tua análise também, a análise do Vladimir, também em relação à questão da Selic. O mercado está projetando aí talvez uma alta de meio ponto percentual, você vai nessa linha também e aproveita e explica para o nosso espectador o impacto disso na vida dele. Então, o Boletim Focus, que saiu hoje pela manhã, foi bem pesado, né? A gente viu uma revisão importante aí da Selic para o ano que vem, uma revisão importante também da inflação para 2026, que é um alvo, né, do Comitê de Política Monetária, e com números bem negativos nesse sentido. O mercado vinha apostando que Galípolo, assumindo a presidência do BCE no ano que vem, iria ser um pouco mais moderado no ritmo de elevação da Selic, mas houve uma revisão aí nesse pensamento, e o Boletim Focus dessa semana mostra, né, que 2025 deve encerrar com uma Selic de 11,5%. Né? Então é algo bastante pesado. A gente deve ter aí uma elevação de Selic de mais três elevações seguidas de 0,5 ponto percentual, né? E para só depois ter elevação de 0,25 ponto percentual, com um alvo aí de 12,25 mais ou menos, para depois você começar a ter um processo de redução, desde que você tenha um processo de ancoragem da inflação. Mas, ao mesmo tempo, o mercado vem se tornando cada vez mais negativo com essa inflação, não só a de curto prazo, como não só a corrente, né, como a inflação futura. E isso preocupa bastante, porque traz um impacto forte de desaceleração da economia. A gente vai ter, talvez, né, uma redução do estímulo fiscal com esse anúncio que vai ser feito aí pelo ministro Haddad. Isso traz um impacto para o ano que vem, porque esse ano já acabou, né? Não sei nem se esse impacto realmente vai ser mais forte no ano que vem. E aí, com a Selic mais baixa, com uma política fiscal que foi consertada, por assim dizer, você tem um crescimento econômico mais baixo. Só que aí tem outros lados da moeda, né? Você tem o próprio Galípolo, que agora ele assumiu um tom mais conservador, mas antes de ser Banco Central, ele era bastante expansionista, bastante heterogêneo, né, no seu discurso. Então a gente tem que pagar para ver, né, ver como que ele vai se comportar como o presidente do Banco Central, se ele vai ceder às pressões, né, do governo em termos de redução mais acelerada da Selic, e lembrando que você tem aí já a eleição presidencial em 2026. E quando a gente olha o histórico, toda eleição, né, tem uma expansão do seu fiscal. Né? Nenhum presidente, nenhum governador, nenhum prefeito poupa esforços no seu último ano de gestão quando ele quer se reeleger, ele gasta realmente. Então, é provável que 2026 venha com uma nova aceleração de gastos, e aí toda essa problemática de inflação e de Selic pode ser estendida por esse período.
Então, é um período bastante complicado, a meu ver, aí para esses próximos anos. Quer dizer, o Lula disse que o grosso ia entrar em setembro, mas ainda, pelo visto, ainda vai entrar nos próximos anos. Cada vez mais grosso o negócio. Vladimir, por favor, a sua análise aí. Não, veja, com relação à Selic, a gente teve do Copom, de 3 Copons para cá, situações têm todos os indicadores têm apontado para uma inflação mais forte, uma inflação acelerando, com composição da inflação pior, expectativas de inflação piores, fiscal piorando, risco fiscal piorando, câmbio desvalorizando, quer dizer, todos os canais, né, mercado de trabalho superaquecido, excesso de demanda, todos os canais que você consegue imaginar de política monetária afetando a inflação indicam a necessidade de um maior aperto de política monetária. Então, é de se esperar que o Banco Central ele aumente meio ponto percentual, ele tinha aumentado 0,25 na última, aumente meio agora, e que continue aumentando, mas não só aumentando, ele precisa ganhar credibilidade. E ele precisa ganhar credibilidade justamente porque, assim, como mencionado, o governo atual ele tem muitas vezes mencionado que você precisa baixar os juros, reclamou dos juros. O próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele tem um histórico, antes do Banco Central, de sempre defender políticas heterodoxas. Então, tudo isso tira um pouco da credibilidade. E você teve uma reunião no passado de divisão no Banco Central que também prejudicou a credibilidade do comitê. Então, eles precisam agora mostrar com ações, com aumento de taxa de juros e de forma enfática, deixar de forma clara que vão aumentar os juros o quanto necessário para segurar a inflação. O ponto-chave é que a gente tem uma circunstância que, se a credibilidade do Banco Central não for obtida, você pode passar a ter um ambiente com juros altos, inflação alta e crescimento baixo, que foi o que aconteceu no período pós-Tombini, na época do Tombini, que era presidente do Banco Central. Você tem uma credibilidade tão baixa que, mesmo se aumentando muito os juros, você não consegue conter a inflação adequadamente. E o crescimento vai sofrendo. Então, esse risco é o risco para a economia brasileira para os próximos anos, se não conseguir alcançar credibilidade, tanto pela política monetária, quanto também pela política fiscal.